yeah. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é Vasco, eu sou o Marques. Bom dia, vascaínos e vascaínas. Ontem tivemos aí um dia bastante agitado, né? Se já não bastasse o Vasco sofrendo dentro de campo, como sofreu contra o Palmeiras naquele golaço anulado de forma absurda pelo Paulinho, a gente ontem teve um revés nos bastidores, né? Realmente o Vasco estava muito otimista, acho que todos estavam muito otimistas em ontem a gente ter um resultado, né, um julgamento favorável para que a gente conseguisse ter o nosso caldeirão liberado, e não foi o que aconteceu, né? O Vasco sofreu esse revés, né? Precisa reverter rapidamente, né? Porque depois do jogo com o Bahia a gente joga em casa e a gente não pode abrir mão desse mando de campo, principalmente nesse momento de recuperação que a gente está, né? Então o Vasco age rápido. Hoje o Vasco já vai estar dando entrada no Supremo Tribunal de Justiça de Brasília a fim de reverter essa decisão. Em paralelo, aqui no Rio de Janeiro, a diretoria do Vasco vai estar se reunindo com a Associação dos Moradores da Barreira do Vasco para se debater soluções, o que a gente pode fazer junto, como que unidos a gente pode melhorar ali toda aquela região, né? E também, em paralelo a isso, o Vasco está em conversas com o Ministério Público, né, conversando sobre o termo de ajustamento de conduta, porque isso também vai em direção às soluções que podem ser buscadas para poder estar tendo toda essa liberação, né? Aguardemos os próximos capítulos, a gente provavelmente vai ter novidades hoje ao longo do dia, né? Falando de Bahia, a gente não pode perder o foco com todos esses problemas dos bastidores, né? O que, inclusive, o que aconteceu dentro de campo foi para os bastidores e continua sendo muito falado. O Vasco não pode perder o foco. A gente, domingo, tem um jogo importantíssimo contra o Bahia, né? Um jogo em que o Vasco precisa buscar vitória. Lembrando que o Vasco sofreu uma derrota para o Bahia aqui em São Januário. Então, não só por ser um jogo de 6 pontos, mas também o Vasco precisa recuperar essa derrota sofrida aqui no primeiro turno, né? E para isso, mais do que nunca, a gente precisa do nosso craque estreando, né? A gente precisa do Payet começando jogando, né? Eu tenho lido em alguns lugares que o Payet poderia não estar jogando desde o início, que o Payet pudesse estar entrando no segundo tempo, e aí a minha opinião é de que o Payet tem sim que começar jogando. Então, não só pelo aspecto técnico dele, é um cara que vai ajudar bastante, mas a gente sabe que com certeza ele ocupando aquela lacuna ali do time que a gente percebeu que foi um problema contra o Palmeiras, né? Então a gente sentiu muita falta desse ímpeto ofensivo do Vasco, e acho que o Payet é um cara que traz muito isso e que é um cara que pode também contribuir demais para a performance de outros jogadores, né? Então a gente não tem a menor dúvida que com ele no time, o Paulinho, que já vinha se destacando, por exemplo, vai subir ainda mais de produção, que o Praxedes também vai subir ainda mais de produção, e quando a gente fala do ataque em si, né, que é o Peck e o Berrete, a gente não tem a menor dúvida que eles tendem a ser muito mais municiados no ataque, né? Então o Vasco tem que ir para cima para esse jogo, né? A gente vale mencionar que a gente está indo com muito jogador pendurado, então a gente está indo com Léo Jardim, com Robson, Medel, Jair, Paulinho, Praxedes, Figueiredo, Cocão. São vários pendurados indo para o jogo de domingo, mas o Vasco não pode se milindrar com esses jogadores pendurados. Tem que ir para cima. Se acabar tomando um terceiro cartão, se for para trazer os 3 pontos em função disso, que tome o terceiro cartão, e aí contra o Fluminense a gente entenda quem é que pode estar ajudando a gente no time, quem é que pode estar entrando. Lembrando que a gente tem o Zé Gabriel suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Acredito, e aí é uma opinião minha, que o Ramon Dias deva estar entrando com o Jair ali, e eu acho que corre por fora o Cocão, mas não acredito que ele entre. Acredito que realmente o Jair seja o jogador que entre no time no domingo, né? Então a gente sabe que o Jair ultimamente tem tomado um castigo do Ramon Dias, mas ao mesmo tempo a gente sabe da capacidade técnica que o Jair tem, como que ele pode ajudar o time, e a gente espera que por essa necessidade do resultado, vale ressaltar que o Bahia está sem o Cauli, que é hoje o principal jogador deles, então ele não joga o jogo de domingo porque ele está contundido, e o Vasco precisa aproveitar esse desfalque importante deles para poder se impor no jogo, para realmente poder ganhar. É um jogo difícil, é um jogo em que o Bahia lá é sempre muito duro, o estádio deve estar lotado, né? Mas o Vasco não pode se acanhar por isso. O Vasco realmente tem que ir para cima dos caras, e o Payet no time, a gente não tem a menor dúvida que traz
todo esse equilíbrio, né? Tem tudo para contribuir para esses jogadores que eu citei aqui, que podem subir de produção. O árbitro de domingo já está definido, né? É o Ramon Abate Abel, de Santa Catarina. Lembrando que também, desde ontem, os ingressos para a torcida visitante já estão sendo vendidos, né? Então o ingresso custa R$ 120 inteira e 60 de meia, né? Então a torcida do Vasco, que já vem aí lotando todos os estádios quando o Vasco joga fora, a gente não tem a menor dúvida de que o jogo de domingo vai ser mais um jogo em que a torcida do Vasco vai lotar e o jogador sente isso dentro de campo, o quanto a torcida tá junto deles, né? Então o Vasco se prepara para o jogo de domingo, né? Em meio a todas essas turbulências. O Vasco precisa separar as coisas, o Ramon Dias ali, junto com o Abel, enfim, junto com todo mundo que fica ali na beira do campo, precisa sim blindar a equipe, porque os jogadores precisam viajar com tranquilidade, precisam estar isentos a todos esses problemas dos bastidores, e que em paralelo a isso sim, a gente consiga ter um dia com boas novidades pra gente, a gente vai acompanhando junto todo esse decorrer, inclusive a preparação do time, todas essas dúvidas que podem surgir para o jogo de domingo, entre hoje e sábado, as dúvidas já devem ser tiradas e vamos aguardar, né? Lembrando que mais tarde a gente tem uma live com vocês novamente e aí com certeza traremos todas essas novidades que podem vir ao longo do dia. Desejo a vocês um ótimo dia, não esqueçam de compartilhar, de tocar o sininho, de dar um like, de divulgar para os amigos, pega o link nosso e divulga para todo mundo, que o nosso canal é pequenininho ainda, mas a gente está de degrau em degrau, cara, subindo devagarzinho, devagarzinho, beleza? Muito obrigado, galera, bom dia para todo mundo e aqui é Vasco, porra!